Rodrigo Garro pode parar no Flamengo? O argentino estaria insatisfeito no Coringão e poderia sair nessa janela de transferências. Vamos falar... Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla e que trazendo mais um corte para vocês, que nós vamos reagir juntos aí com as últimas notícias do Flamengo, a bomba do dia, o Rodrigo Garro no Mengão. O que vocês acham aí dessa notícia? Você acha uma boa contratação, um bom reforço que chegaria para reforçar essa equipe de Felipe Luiz? O que vocês acham? Quero que você deixe nos comentários a sua opinião e de onde você está assistindo esse vídeo. De onde do Brasil, do Nordeste, do Sul. Deixe nos comentários aí, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. O link da descrição do canal da ESPN Brasil e também do Chico Garcia. Recorrido para fazer no campo, onde tem que trabalhar mais com a velocidade mental que com a velocidade física. E aí onde ele se destaca, né? Obviamente sempre rodeado de bons jogadores, expertos para ele fluir seu jogo. Y principalmente lo que más se destaca para mí es esa última finalización, en estar na área sempre na segunda linha, no lugar certo para... Joãozinho me fez uma pergunta hoje na redação. Vem cá, pro teu time. Nem vou levar em conta as carências do meu time, que são muitas. Arrascaeta ou Arias? Quem você pega? Difícil, né? Características bem diferentes. Bem diferentes. Não, mas traz um pro teu time. Vamos abstrair as diferenças entre eles. Os dois têm muito poder de decisão, tal. São caras que elevam qualquer equipe. Você vai em quem, Fabinho? Pro meu time, de repente, o Arias ajudaria mais hoje, por tudo aquilo que a gente está falando, que vai ter que recorrer mais campo, uma série de coisas. O Arrascaeta mudou muito a forma dele jogar e esse jogo posicional do Felipe ajuda muito esse jogo dele. Você tá sempre jogando no campo adversário, ele tá pisando na área, ele dá assistência, ele faz gol. Então, de repente, pro meu time hoje, quem ajudaria mais, sem sombra de dúvida, seria o Arias. E a bola mas chega correr, redonda pra ele, né? Porque assim, o Arrascaeta, ele mudou um pouco a função. Ele também tá jogando muito, ele joga como Luiz Araújo. Muito. O Arrascaeta hoje, ele é um segundo homem de ataque mesmo, é um ponta de lança, né? E muito disso, Plirra, é também pela qualidade dos outros jogadores, né? Porque eles vão se empurrando pra frente. Assim, você pega o Léo Ortiz e o Léo Pereira, são caras que muito no meio do campo estão pra frente do meio campo e com qualidade de passes, caras difíceis, rapaz. E aí eles olham pra frente, por exemplo, que nem ontem, o Gerson, o Jorginho e o Pulgar, que também são caras que têm qualidade. Então, eles vão entregando pro Arrascaeta um pouco menos de campo e deixam ele mais próximo da área ali. Então, é por isso que o Arrascaeta hoje é um cara mais artilheiro, né? Jorginho, já é uma qualidade. É isso. Porque assim, imagina que o Arrascaeta tivesse que continuar voltando para buscar a bola ali no pé do volante. O Flamengo hoje não precisa disso. E aí, se o jogador volta, eu acho que até cobram dele isso, que não tem essa necessidade. Porque você não precisa vir no pé do Léo Ortiz para receber uma bola. Ele tem qualidade para te colocar em condição mais para frente. Você não precisa vir no pé do Pulgar e do Gerson ou do Jorginho, que jogou esse último jogo, para buscar a bola no pé. Então, isso também favorece muito ao sistema tático do Felipe Luiz e pelo Arrascaeta hoje está muito mais próximo da área, fazendo gols, enfim. Então ele é importante aonde ele precisa ser importante, que é na hora de pisar na área, fazer o gol e estar mais próximo do camisa 9, que foi o Pedro nesse jogo. É difícil. Sentar. Não, não era titular. No banquinho. Jorginho entrou muito bem. Nossa senhora, hein? Muito bem. A gente sabia, mas é um jogador que carrega... O Thiago Silva pelo Fluminense, assim, carrega experiência. O Jorginho é a mesma coisa, assim. O cara é frio, ele sabe achar um passe simples dos dois gols ou mais complicado. Exatamente. Faz o jogo fluir. Agora você falando assim a respeito do Arias e, no caso, né, Arrascaeta no meu time. Eu, como segundo atacante, é claro que você vai precisar de um cara que te coloque em condição. Só que o Arias... Quem vai servi-lo. Quem vai servir? Claro, pô. Quem vai me servir, no caso. Mas tô pensando em mim, eu tô pensando quem vai ser. Ele não aposenta nunca. Vou falar o quê? Você é um fenômeno. Você é um fenômeno. Só que o Arias, ele cria também essa situação pro atacante. Ele é um cara que ele desafoga, é um cara que no 1 contra 1 ele consegue ganhar o espaço, ele consegue chegar na linha de fundo, fazer uma bola virada pra trás pro cara chegar a finalizar. Eu acho que é difícil você escolher entre Arias e Arrascaeta. Mas eu escolheria, na minha opinião, eu ficaria com a Arrascaeta, porque é o cara que chega próximo de você, pode fazer uma tabela de colocar em condição também de gol. Mais o Jorginho. O que você achou do Jorginho, Fabinho? Partidaço também, ele vai encaixar como uma luva nesse time, né?
Cara, é muito legal ver o Flamengo jogar assim, porque é aquilo que nós estávamos falando, né? Propõe o jogo a todo tempo, já tem uma dinâmica certa, assim, os movimentos são tudo bem sintonizados, sincronizados, assim. E o Pulgar é um baita jogador também, então sabe fazer essa saída, essa entrada junto com o Jorginho. Então os dois parece que já jogavam juntos há um bom tempo, de técnica muito boa. Realmente, tem horas que a gente já falou isso sobre alguns jogos do Flamengo, né? Óbvio que a gente vai elogiar, vai reclamar, jogou bem, jogou mal, mas é uma equipe muito bem treinada na mão do Felipe e só tem a evoluir cada vez mais. Os três com bagagem europeia, né? Os três com casca de futebol europeu, justamente como o Felipe Luiz gosta, né? E o centroavante ainda é errátil, normal, tá num processo ainda de retorno. Claro que o Pedro, quando tiver em forma, também em plena forma, sai de baixo, né, Capi? É que o Pedro, a volta dele que foi fora da curva. Aquele jogo contra o Corinthians, né? Porque ele volta e todo mundo fala, pô, o cara vai sentir, vai ter limitação de movimento, e ele começa a fazer um gol atrás do outro. E aí, quando você volta para uma normalidade, hoje isso é o normal, o que está acontecendo hoje. Ter uma readaptação do corpo, dos movimentos, enfim. Mas o Pedro, assim, ele é um cara que se cuida demais, super profissional, né? Que tem um entendimento já de jogo desse Flamengo. É só uma sequência maior de jogos. E o Flamengo que foi o Flamengo, né, Plirra, nesse jogo, né? Sabe, foi a maneira como o Felipe Luiz olha pro jogo. É um time que pressiona muito nos primeiros 15, 20 minutos, sufoca até fazer o gol. E aí tem gente que fala, pô, mas o Flamengo tá tirando o pé. Mas isso é tudo planejado, né? É um time que faz o gol, que gasta uma energia nos primeiros minutos para fazer, pressiona, marca sob pressão e depois, após conseguir isso, ele retoma a posse de bola, tem o controle do jogo. Então foi isso que aconteceu durante todo o período. Chegou uma hora que o Esperance começou a criar umas asinhas, começou a criar algumas chances, aí você vê que rapidamente, de novo, o Flamengo toma o controle, faz o segundo gol e volta a administrar. Então acho que foi uma atuação assim, lógico que o adversário, né, tecnicamente, taticamente, é bem inferior ao Flamengo, mas diz muito para que o Flamengo veio para a competição e que pode fazer um enfrentamento muito bacana contra o Chelsea na próxima partida. Eu fiquei olhando em alguns momentos assim da partida, o Pedro, né, que o Felipe cobrou em algumas coletivas isso dele, né, essa intensidade de marcação-pressão, o perde, rouba no campo adversário e muitas das vezes optou pelo Bruno, até jogando de 9, né, e a saída do Pedro... Você esperava o Pedro no banco ontem. Por causa disso, e ontem você já viu movimentos diferentes do Pedro tentando, você vê que não é muito a dele, mas tentando fazer uma marcação diferente, você já sabe que é o Felipe tentando entrar na mente dos caras, e eu acredito até que o próximo jogo, de repente o Pedro possa até sair para ter um 9 um pouco mais móvel, de repente com o Bruno, mas você já vê que é um Pedro diferente, jogo contra o Chelsea. E assim, função... e o Felipe, desculpa, é porque tem a ver com o que o Fábio disse, ele não tá nem aí, né? Varela titular, Wesley, seleção brasileira no banco, né? Falando rapidinho, Plirra, da questão do Pedro, a movimentação, eu que tive a oportunidade de jogar com centroavantes que tinham essa... Não né? algum deles. Crespo. Não, o Crespo era um cara que ajudava muito, sabe por quê? Demais. Não, tinha o Bierhoff, ajudava pra caramba pela altura. Mas assim, a função do centroavante, claro, com a inteligência do Felipe Luiz, é que o centroavante, ele não pode deixar essa bola passar aqui no meio com os dois zagueiros. Ele tem que, né, não deixar o zagueiro sair aqui com bola. Ele tem que só fechar aqui, ele fazer a bola entrar lá pra poder ter aquela pressão na lateral. E isso o Pedro sabe fazer. Ele tá começando a entender essa movimentação de não deixar o zagueiro passar no meio. Que aí quebra a linha, aí você começa a jogar. Então, se ele empurrar para fora do campo os dois zagueiros, fazer com que essa bola chegue na lateral, é muito mais fácil pressionar, vai dar um chute para frente, o Flamengo vai ter a posse de bola. A aula teórica de atacante com Márcio Amoroso. Diego Lugano, Flamengo e Chelsea, sexta-feira. Dá jogo? Ah, não, lógico, dá jogo, sim. Equilíbrio? Equilibradíssimo, sem dúvida. Mas o Chelsea, uma má vontade danada, ganhou de 2-0 do Los Angeles. Então, sempre foi primeiro que o Flamengo, como falou o Fábio, veio a competição para ser protagonista e demonstrou, né? Sem dúvida. Segundo, porque o time inglês, qualquer um deles, vai sofrer muito mais nos Estados Unidos por a distância, por o calor e porque eles não gostam de sair da zona de conforto. Isso é o britânico em geral. E acho que... Os ingleses mais do que os outros europeus? Mais. O britânico mais, o nórdico mais. Você nunca vê um jogador nórdico, britânico, brilhando em outro país que não seja no Reino Unido. História, Beckham talvez, que tirou mais fotos do que jogou, mas também, mas único. Se a gente fosse bonito daquele jeito também. Não, mas é histórico. Fora disso, até por elenco, são muito equilibrados, né? O Flamengo não deve nada para o Chelsea, talvez em tema de ritmo de jogo, mas todo o que eu falei para você anteriormente faz que o ritmo do Chelsea não seja o mesmo que a Premier League, e aí onde o Flamengo tecnicamente equilibra, né?
Obviamente que Arrascaeta, Pedro, si jugasen en la Premier, tal vez su ritmo la Premier sería mayor. Estamos jogando en Estados Unidos, outro contexto, e aí onde o ritmo de jogo equilibra, o Flamengo tecnicamente não deve nada para o Chelsea, né? Percentual de favoritismo, Fábio Luciano. Ah, de favoritismo. Hã? Vou falar com um pouco o coração, né, Plio? Não, fala com a razão. Não, vou falar com o Aqui coração. na arquibancada, não. Acho que é um jogo muito equilibrado, muito, porque, enfim, o Chelsea é uma potência, né, do futebol inglês, assim, é um time que é respeitado, mas o Flamengo é um time muito bem treinado, né, os jogadores sabem exatamente o que tem que fazer, é assim, só com uma entender... fome, tá com uma fome. Tá com fome, é só entender qual vai ser o Flamengo, a gente volta a falar sobre isso. O Flamengo manter a mesma intensidade, o mesmo ritmo, como aconteceu com o Fluminense hoje, por exemplo. Você manter o ritmo, você ter confiança, né? A segurança, né? Confiança e segurança para fazer os movimentos. Saber que é um time muito forte, eu coloco hoje, olhando pro jogo de hoje, com um pouquinho com o coração, 60-40. Flamengo. Flamengo? Ô, louco. Mas aí tem um pouco de coração. Fabinho? Essas histórias aí não dá certo, esse percentual aí. Muito em cima do que o Luga falou. Se fosse na Premier League, sim, favoritismo meio de campeonato total do Chelsea. Mas eu acho que essa fome do Flamengo, jogo em outro país, tudo isso eu acho que equilibra demais essa partida. 50-50. 50-50. Marcinho? É difícil, né? Europeu sempre tem uma vantagem, né? Na minha opinião, sempre vai ter uma vantagem. Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo sabe que é difícil você pegar um time com as características, assim, né, de um time inglês. Porque se os caras realmente quiserem jogar e mostrar que... vamos jogar igual a gente joga na Premier League, por exemplo. Eu posso botar aí uns 60-40 pro Chelsea. Nunca dá certo isso aí. Percentual. Você pensa seu próprio... O Chelsea tem bons jogadores, até sul-americanos, né? O Caicedo é um absurdo jogador, né? Nada contra, o Flamengo também. O Chelsea terminou em terceiro, quarto, a última Premier League, né? Quinto, talvez, enfim. Qual foi a classificação final do Chelsea na última Premier League? O Johnny vai dar uma confirmada. Quarto colocado. Terminou acima do que vinha fazendo nas últimas temporadas. Já mostrou progressos em relação aos anos anteriores. E o Palmeiras? Da estreia já passou para os jogadores do Flamengo. A vitória por 2-0 diante do Esperance da Tunísia em sua primeira será fundamental já na próxima rodada. Isso porque na sexta-feira o Flamengo terá pela frente o seu jogo mais complicado na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O rubro-negro terá pela frente os ingleses do Chelsea. Para esse duelo, o técnico Filipe Luís afirmou em entrevista coletiva que vai estudar a equipe inglesa para organizar os melhores 11 iniciais. Provavelmente, o Flamengo terá mudanças na escalação, a começar pela lateral esquerda. Ayrton Lucas, que foi titular no jogo diante da equipe tunisiana, deve ser sacado para o retorno de Alexandro. Já Nico de la Cruz, que também ficou de fora da estreia rubro-negra, deve ser uma possibilidade para o técnico Filipe Luís. Os cenários para de la Cruz, no entanto, não são tão favoráveis. Isso porque o ítalo brasileiro Jorginho fez a sua estreia com a camisa rubro-negra e foi muito bem. Além da assistência, participou bastante do jogo e foi elogiado pelo técnico Filipe Luís. O Jorginho, primeiro que ele ficou pouco tempo, vem no final de uma temporada cheia, né? E vem no final de temporada, onde ele não jogou tanto lá no Arsenal. E somente teve 2 semanas de férias e nessas 2 semanas que ele teve, ele se condicionou e treinou. Então ele chegou aqui fisicamente bem, fisicamente no mesmo nível dos outros jogadores, e os ajustes, tanto em vídeo como em treino, ele é um jogador extremamente inteligente e pegou muito rápido. Como vocês já perceberam, jogamos com 2 volantes lado a lado e não um 5 e um 8, como se costuma dizer no Brasil. Jogamos com 2 volantes lado a lado, desempenhando a mesma função, independente da altura que eles joguem, né? Às vezes tem a característica de cair mais, outro menos, dependendo do plano de jogo que determinamos para aquele momento. E eles vão encontrando muitas das vezes os espaços, e essas relações socioafetivas entre ele e o Eric e os 2 zagueiros foram muito boas e só tende a melhorar. Então eu fiquei muito feliz com o jogo que ele fez. Eu achei que foi um jogo muito completo para um cara que vinha sem jogar.
Jogou 70 minutos, não quis correr mais riscos e acabei tirando ele no final, e eu acredito ainda que ele tem muito a evoluir dentro do próprio modelo, porque no Arsenal jogava com um volante só. O Flamengo volta a campo apenas na próxima sexta-feira, ou seja, até lá, o técnico rubro-negro terá tempo para escolher os 11 iniciais. A única certeza é que o rubro-negro, como líder do seu grupo, espera fazer um bom jogo e, quem sabe, roubar uns pontinhos da equipe inglesa. Jorginho, que é um jogador de alto nível da Europa. Então eu gostei demais do Jorginho, mas o Jorginho para mim não foi o melhor em campo. Se eu tivesse que fazer um ranking ali, para mim ele foi o terceiro melhor em campo do jogo, né? Porque na frente dele tem Luiz Araújo e Arrascaeta. O Arrascaeta foi eleito o melhor da partida. Eu não concordo. Para mim o melhor em campo foi Luiz Araújo. Não por conta da assistência só, não por conta só do belo gol que ele fez, mas de todo jogo. Ele jogou demais sem a bola também, sendo extremamente importante na recomposição defensiva. E os números dos dois, com a camisa do Flamengo em 2025, mostram que os dois são peças extremamente importantes. Arrascaeta pelo Flamengo em 2025, 27 jogos, 13 gols, é o artilheiro do time na temporada e 6 assistências. Luiz Araújo pelo Flamengo em 2025, 29 jogos, 8 gols e 6 assistências. A dupla, portanto, já participou de 33 gols do Flamengo no ano, sendo que o Flamengo fez 70. É quase 50% dos gols do Flamengo tem a participação de Arrascaeta e Luiz Araújo. Então esses dois aí jogaram muita bola junto com o Jorginho. E a vitória do Flamengo garantiu ao Flamengo um prêmio aí de 2 milhões de dólares, que na cotação de hoje dá 11 milhões de reais pela vitória sobre o Esperance. Faturamento do rubro-negro na Copa do Mundo de Clubes até agora, 16 milhões de dólares, que dá 90 milhões de reais por participação, e agora esses 2 milhões de dólares pela vitória, totalizando 18 milhões de dólares, 101 milhões de reais. Tá bom para vocês? Dá para fazer um churras, hein? Bacana! Ó, galera, a teoria de que... Fabrício Lopes é um jornalista, acho que de um canal especializado e voltado para o público do Flamengo, né? Um blogueiro aí mais que cuida das questões do Flamengo, provavelmente tem suas fontes, e ele revelou que empresários ofereceram o Rodrigo Garro para o Flamengo e que ainda tem uma reunião para acontecer com o José Botto, que é o diretor executivo do Rubro Negro. Bom, só que o Botto está lá nos Estados Unidos, né? A gente sabe. Mas, enfim, isso pode acabar acontecendo. Agora, eu queria falar, eu realmente não consegui confirmar essa notícia com ninguém. Eu não vi ninguém dar essa informação além do Fabrício Lopes. O Samir Carvalho, acho que noticiou que o Garro tem uma proposta. E tem uma informação também dos últimos dias de que o Garro teria liberado o seu empresário para monitorar ofertas e que, se viesse uma proposta irrecusável, ele sairia do Corinthians. O Garro já teve uma renovação no meio ali da temporada passada, antes dele estourar mesmo como o principal meia do futebol brasileiro, como ele termina a temporada, o grande camisa 10. Antes disso, o Corinthians já procurou o Garro e renovou o seu contrato, estendeu o seu contrato para lhe dar uma valorização salarial, já entendendo que precisava segurar o Augusto Melo, diante de todas as coisas que ele fala, e você tem o direito de acreditar ou não, ele disse que já recebeu algumas propostas por Rodrigo Garro e que segurou o atleta. O Garro tem só 27 anos, é um meia raríssimo. É muito difícil você achar um jogador com a qualidade e a dinâmica que ele tem. A gente está falando de um cara da linhagem de Everton Ribeiro, de Arrascaeta, que são meias dinâmicos. Não são meias que pisam na bola, pensam o jogo. Esse meia não existe mais. São meias, os chamados enganches argentinos, né? É aquele meia que faz o time jogar, que tem a finalização, que tem a bola parada, que constrói para o time, que cerca, que tem qualidade técnica, canhotinho, habilidoso, rápido. O Garro é um jogador raro. E mais do que um jogador raro, me parece um atleta e um profissional raro. Por isso que eu peço, de novo, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Cuidem do Garro, pelo amor de Deus.
O Garro já deu algumas demonstrações de amor a esse clube. É isso aí, nação. Ficamos por aqui. Esse foi nosso corte aqui que eu preparei para vocês. Primeiro a gente reagiu ao canal da ESPN Brasil, analisando o confronto entre o Chelsea e Flamengo. Que jogão nessa próxima sexta-feira, daqui praticamente a 2 dias, né? Esse dia 20, sexta-feira. O jogo mais esperado aí do Flamengo nessa fase de grupo. Sabe que é complicado, vai pegar um adversário difícil, que foi o atual quarto colocado, né, da última temporada da Premier League. Então não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo complicadíssimo. Um jogo difícil, mas nada impossível no futebol, né? Chelsea é um time bom, um time organizado, o Flamengo também é um time bom. Pode pegar o Flamengo aí num dia especial e o Flamengo pode vencer esse jogo aí. Não seria nenhuma surpresa se o time de Filipe Luís conseguisse essa vitória contra o Chelsea. Seria ótimo e especial para o Mengão. E também te viu aí essa notícia de Rodrigo Garro sendo comentada aí pela mídia corintiana, né? Ele foi oferecido ao Mengão, ser baita reforço aí, na minha opinião. Um jogador acima da média no futebol brasileiro. Seria muito bom ali ele estar jogando no lado de Arrascaeta. Já imaginou? Garro e Arrascaeta, um ajudando o outro. Acho que o Flamengo conseguiria criar muito mais, principalmente no último terço, acertar aquele passe que às vezes o Flamengo acaba errando, né? E com a iminente saída de Gerson aí, não seria ruim não. Seria ótimo aí. O Flamengo contratando o Garro. Garro aí sim poderia jogar no lugar de Gerson, né? Porque se ele chegar lá com Gerson, ele vai comer banco. Ele não vai entrar no lugar de Gerson, não vai tirar a Arrascaeta. Mas agora Gerson saindo, cria mais uma vaga. Cria uma vaga no time titular. E seria um bom reforço, na minha opinião. O Flamengo há muito tempo já tinha comentado que o Rodrigo Garro se encaixaria perfeitamente no estilo de jogo de Filipe Luís, né? Um cara que tem o último passe, que tem um chute bom de fora da área, tem um bate-falta, tem uma boa finalização, cobra escanteio, um baita jogador. Seria um lindíssimo chapéu em cima do Corinthians.